Quero começar a minha fala cumprimentando a companheira Magda Chambriard, presidenta da Petrobras. Cumprimentar o companheiro Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, que tem sido um gigante no trabalho de concertação desse país. Quero cumprimentar o companheiro Renan Filho, ministro do Transporte, que conseguiu uma proeza extraordinária aqui no Paraná. Com as concessões que você fez aqui, você conseguiu reduzir o pedágio pela metade aqui no estado do Paraná, e nós temos mais alguns bilhões de investimento em concessões para que a gente possa recuperar esse país que estava totalmente destroçado e abandonado. Quero cumprimentar o meu ministro, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária. Eu digo sempre que o Fávaro, ele é um homem do agronegócio baixo, ele é um fazendeiro grande, criador de gado. Mas eu posso dizer para você, na metade do meu mandato, é o melhor ministro da Agricultura que esse país já teve. E ele mantém uma relação de muito respeito com o Movimento Sem Terra, e eu gostaria que ele conhecesse você melhor, Baixo. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Alexandre Silveira, que de vez em quando ele vem falar, eu penso que ele é candidato a presidente da República, porque eu nunca vi tanta eloquência, e também pela capacidade musical dele, porque todo começo ele cita um cantor e cita uma parte da música dos cantores. Meus parabéns. Que tem feito um trabalho muito corajoso para recuperar as políticas públicas no setor energético desse país. Quero cumprimentar o meu querido companheiro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que tem feito um trabalho extraordinário no Ministério, e eu espero que apenas com 1 ano e 8 meses, certamente, já foi realizado mais políticas públicas do que em muitos outros anos. Companheiros e companheiras, eu tenho um discurso por escrito, mas eu penso que depois da fala da especialista da Petrobras, a Magda, do diretor dessa refinaria e do ministro de Minas e Energia, eu ler o meu discurso é um pouco repetir o que eles já falaram. Então eu vou deixar meu discurso aqui. Um dia alguém publica o discurso que eu ia fazer na minha retomada da produção. E eu queria falar um pouco com vocês. Eu sou muito grato ao trabalho que vocês fizeram durante os 580 dias que eu fiquei na Polícia Federal. Tem gente que consegue gravar uma música que ele gosta pro resto da vida. A gente, quando ouve uma música que a gente gosta, a gente nunca mais esquece essa música. Pois a minha música eram 3 bons dias, de manhã, de tarde e de noite. Todo santo dia, durante 580 dias, fazendo frio, fazendo calor ou chovendo, sendo domingo ou feriado prolongado. Eu ouvia da férias que eu estava todo santo dia o pessoal cantar parabéns, comemorar o aniversário, e aquilo, Baixo, marcou a minha vida. Aquilo marcou a minha vida. Mas uma coisa que mais marcou a minha vida, e que eu quero dizer para vocês, que vocês não têm dimensão do orgulho que eu estou de estar vestindo essa camisa da Petrobras. Eu, muitas vezes, eu ficava deprimido e chorava quando eu ficava sabendo de notícia de que companheiros trabalhadores da Petrobras entravam num restaurante para comer, eu entrava no bar e muitas vezes era chamado de ladrão, porque eles conseguiram criar no imaginário daqueles que não gostam de nós a ideia de que todo mundo na Petrobras era ladrão, inclusive aqueles que eram responsáveis pela grandiosidade da Petrobras, que eram os seus trabalhadores. Então, utilizar essa camisa agora. Eu já falei para a Magda, eu quero voltar para visitar o prédio da Petrobras, entrar na sala dela com uma camisa dessa e dizer: a Petrobras é do povo brasileiro, e se é do povo brasileiro, ela é também do presidente da República. Eu queria dizer para vocês que antes de eu vir para a Polícia Federal, eu tinha ideias, sugestões de companheiros que queriam que eu fosse para o exterior. Tinha companheiros que achavam que eu deveria ir para uma embaixada. Era muita gente me dando conselho. E eu ia dormir toda noite pensando: ora, como é que vai ficar os meus amigos
aqueles que a vida inteira acreditaram em mim. Como é que vai ficar a minha família? Sabe, se aparecer uma manchete num jornal de qualquer país, Lula, o fugitivo, Lula, procurado, como é que iria ficar a minha reputação? Então eu tomei a decisão, e foi a decisão mais sábia que eu tomei, de falar, eu vou me entregar na Polícia Federal, e vou lá para dentro, vou perto daqueles juízes significantes, vou perto daqueles procuradores da República que faziam parte de uma quadrilha dentro do Ministério Público. Eu vou lá para provar a minha inocência. Vou lá. Pois bem, aconteceu comigo uma coisa muito parecida ao que aconteceu com o doutor Getúlio Vargas em 1945. Em 45, Getúlio Vargas era presidente, ele estava sendo acusado de corrupção, na época não estava ainda não, mas ele estava sendo, sabe, acusado pela elite brasileira, porque uma coisa que a gente tem que ter claro, o Getúlio Vargas não era um operário. Eu nasci no movimento sindical criticando o Getúlio Vargas. Mas se você olhar da proclamação da República até os dias de hoje, só teve 2 presidentes que cuidaram da questão social nesse país. Fomos nós do PT e o Getúlio Vargas, que fez a CLT, que garantiu direito a férias, que garantiu jornada de trabalho. E no dia que os generais foram na casa do Getúlio comunicar para o Getúlio que ele estava deposto do governo. Aí o Getúlio pediu para os generais 24 horas para ele poder arrumar a mala dele, tomar um banho e se trocar para sair. Quando os generais viraram as costas e o Getúlio voltou para dentro, já não tinha mais luz, já não tinha mais águas, não deram 1 minuto para ele se cuidar. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu fui preso e muita gente achava, o Lula acabou, o Lula está perdido, nunca mais ele vai ressurgir. E eu estava lá com obsessão. Getúlio Vargas, quando saiu, ele disse para o secretário dele, política é como um jogo de xadrez. Eles acabaram de me dar um checkmate. O que eles não sabem é que quando o jogo começar, todas as pedras têm que voltar para o tabuleiro. E nós vamos voltar para o tabuleiro. E ele foi eleito presidente em 1954. Eu tentei ser candidato em 2018. Inclusive com reconhecimento da ONU, que achou que eu tinha o direito de ser candidato. Mas acharam por bem não deixar eu ser candidato, porque achavam que assim, mais um tempo fora da presidência, vocês esqueceriam do Lula. Pois bem, mas eu tinha consciência, eu tinha na cabeça a história do tabuleiro de xadrez de Getúlio Vargas. E eu pensava, isso aqui é um jogo de xadrez. Eles ganharam uma, mas nós vamos dar a volta por cima e vamos ganhar outra vez. E cá estamos nós. Nós para recuperar uma coisa muito importante nesse país, porque a gente não está recuperando uma fábrica de fertilizantes, a gente não está apenas fazendo um investimento de quase 4 bilhões na Repar. A gente está cuidando de recuperar a autoestima desse país, o orgulho do povo brasileiro e o orgulho da gente ser brasileiro, porque o trabalhador, o que vale para nós é ter um emprego garantido, ter um salário justo e cuidar da nossa família com decência e com respeito. É esse o sonho de todos nós. Os caras que tentaram fechar essa coisa, o que fecharam e que mandaram vocês embora, certamente eles nunca ficaram desempregados. Eles não sabem o que é um pai de família levantar de manhã, não ter dinheiro para comprar o pão, não ter dinheiro para comprar a manteiga. Ele sabe o que é o sofrimento do povo. Então vocês ficarem desempregados 4 anos, para ele não interessa nada, vocês são os números estatísticos. Pois para mim interessa. Para mim interessa porque já fiquei desempregado muitas vezes. Para mim interessa porque sei o que é levantar de manhã e comer pão sem manteiga porque não tinha manteiga. Eu lembro que eu conto uma história sempre. Eu fumava nessa época e não tinha dinheiro para comprar cigarro. Eu levantava de manhã para ir na porta de uma padaria, catava bituca de cigarro para fumar. E catava escondido, cortava o filtro e tocava fogo no lugar do filtro e colocava a boca no lugar que o cara tinha queimado. Ou seja, então eu sei o que é o sofrimento de cada um de nós. E eu votei para recuperar o orgulho do povo brasileiro, para recuperar a Petrobras, para recuperar a ANSA, para recuperar a nossa capacidade de voltar a fazer navio nesse país, a fazer barco. A Petrobras não é uma indústria de petróleo, a Petrobras é uma indústria de desenvolvimento nesse país, é uma indústria de inovação nesse país. A Petrobras é tão importante que ela conseguiu fazer com que o nosso petróleo, achado a quase 6 mil metros de profundidade, e que quando nós anunciamos em 2007 que a gente iria explorar o pré-sal, os nossos pessimistas diziam, descobriram o pré-sal, mas não tem como explorar, é muito difícil. Pois bem, hoje o nosso pré-sal é colocado num barril dele, no navio, a
pouco mais do preço de um petróleo tirado em céu aberto na Arábia Saudita. Isso por conta da inteligência da Petrobras, por conta do geólogo da Petrobras, por conta da engenharia da Petrobras, por conta de homens e mulheres que trabalharam incansavelmente para que a gente tivesse na Petrobras a empresa com maior competência tecnológica para a prospecção em altas águas profundas. Agora vamos pegar um desafio. Quando terminou a guerra na Bacia dos Porcos, que o Kennedy era presidente, que Cuba derrotou eles, perguntaram para o Kennedy: o que você vai fazer agora? Ele falou: temos que ir para a Lua. E foram para a Lua. Já foram para a Lua, já foram para Marte e não acharam nada. Eles não duvidem que daqui a pouco a gente manda a engenharia da Petrobras para Marte e para a Lua, e a gente vai encontrar um petróleo que eles não encontraram, porque nós temos muita competência e muita gente boa de trabalho. Pois bem, companheiros, nós voltamos com a missão de recuperar esse país. Não foi fácil esse primeiro 1 ano e 8 meses. Eu devo a esses companheiros ministros aqui e a outros que não estão aqui uma dedicação quase que exclusiva de 24 horas por dia para a gente recuperar. Só do programa Minha Casa e Minha Vida tinha 87 mil casas paralisadas. Eu tenho viajado o Brasil inaugurando casa que começou a ser feita em 2012. Há 6 mil creches paralisadas que nós estamos reconstruindo. Milhares de escolas, milhares de postos de saúde que foi desmontado. Porque, na verdade, a gente teve um período em que o Brasil não era governado. Era como se fosse uma nave, uma nau em alto mar à deriva. Pois bem, nós voltamos. Recuperamos a geopolítica brasileira, transformando o Brasil num protagonista internacional. Hoje o Brasil é um país muito respeitado no mundo. E eu tenho muito orgulho. Se vocês viajarem para fora do Brasil e mostrarem o passaporte brasileiro, vocês vão perceber que vocês vão ter um tratamento diferenciado, porque as pessoas passaram a respeitar o Brasil. Porque eu aprendi com a minha mãe. Eu não sou melhor de ninguém, mas também não sou pior. Da mesma forma, eu gosto de dar respeito, mas gosto de receber respeito. Eu não sei andar de cabeça baixa. Eu tenho orgulho, e é assim que o povo trabalhador tem que ser. A gente não pode rebaixar a cabeça. Não é só essa empresa que foi fechada, não. Nós estávamos com 15% para terminar uma empresa em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Simplesmente eles pararam. Simplesmente a refinaria Abreu e Lima, eles pararam durante tanto tempo. O complexo petroquímico que a gente ia fazer em Itaboraí, lá no Rio de Janeiro, eles pararam. Pararam tudo, pararam a tentativa de fazer a refinaria no Ceará, pararam a tentativa de fazer a refinaria no Maranhão. Por quê? Porque eles não pensam no Brasil e eles queriam vender. E vocês percebem que eles venderam muita coisa. Quando eu era presidente, eu comprei uma distribuidora de gás, para que a Petrobras pudesse trabalhar na regulação de preço de gás. A Petrobras hoje, ela vende GLP a R$ 36 o barril de 13 quilos, o botijão de 13 quilos. E ele chega para muita gente no Brasil a 110, a 130, a 140. O biocombustível e o óleo diesel também. A Petrobras não aumentou, mas os postos de gasolina aumentaram. Mas a Petrobras não aumentou. Então é importante que a gente saiba que eles tentaram destruir a Petrobras. E para destruir, primeiro eles tentaram destruir a reputação das pessoas decentes. Vocês não sabem quanto processo nas costas teve o companheiro Zé Sérgio Gabrielli. Até hoje ele está com muitos processos nas costas. Uma das pessoas que foi um dos melhores presidentes que a Petrobras já teve. Vocês não sabem quantas pessoas inocentes tiveram a vida desgraçada. Porque se você quer prender um ladrão, prenda. Se você quer prender um ladrão, o empresário roubou, você prende o empresário. O que você não pode é destruir a empresa. O que você não pode é destruir emprego. O que você não pode destruir é a possibilidade desse país destruir a sua engenharia e destruir a sua empresa de petróleo. Teve um ministro da Economia que falou: nós temos que vender logo a Petrobras, porque o petróleo vai acabar e ninguém vai querer mais. O petróleo vai acabar na cabecinha dele, que não consegue enxergar uma unha depois do nariz. Na nossa, a Petrobras jamais vai acabar, porque quando não tiver petróleo, sabe, embaixo da terra, no fundo do oceano, ela vai ter que se especializar em outro tipo de energia. O Brasil será o país do mundo campeão do biocombustíveis, do etanol de primeira, de segunda, de terceira geração, de quarta geração. Nós seremos um país que temos um futuro extraordinário e a gente não vai vacilar um minuto para que esse país deixe de ser um país em via de desenvolvimento, um país pobre, um país quando nós encontramos com 33 milhões de pessoas passando fome e nós tínhamos acabado com a fome em 2014. Nesses 18 meses, nós já acabamos com a fome de 24 milhões de pessoas e vamos acabar com a fome de todo mundo.
está voltando a comer a picanha e a tomar cervejinha. Esse país que eu quero que o povo volte a poder comprar aquilo que ele produz. A gente tem direito de ter um carro bom, de ter uma casa, de ter uma geladeira, de ter um fogão, de ter um televisor, de ter um computador, de ter um telefone. A gente tem o direito de fazer as coisas nesse país porque o nosso povo merece. Ninguém no planeta Terra faz opção por ser pobre. A gente não quer ser pobre. A gente pode não ser rico, mas a gente quer ser cidadão. A gente quer viver com dignidade. E esse país nós vamos entregar para vocês. Porque eu não governo, eu cuido. Porque governar um país é cuidar, sabe, de uma criança como se fosse a mãe. É com muito carinho, com muito respeito. E sempre dando um carinho maior para aqueles que têm mais necessidade, para aqueles mais frágeis. E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo as mulheres trabalhando. Eu vou dizer porque do meu orgulho das mulheres. Porque uma mulher que trabalha, ela é independente. Uma mulher que trabalha, ela não fica subordinada ao prato de comida que o marido pensa que é tudo que ela deseja na vida. Uma mulher que trabalha, ela não fica subordinada às grosserias de um marido que quer ser grosseiro porque não tem respeito. Aquele cara que fica sentado na televisão pedindo, me dá uma cerveja, me dá não sei das contas, pega tal coisa para mim, pega minha toalha, pega minha cueca. Não, ele que vai pegar, porque a mulher também tem o direito de ver um jogo. Nós não iremos construir uma nova sociedade, um mundo civilizado, se a gente continuar vendo a violência contra a mulher nesse país. A violência, falta de respeito. Então eu fico muito orgulhoso de ver tanta mulher aqui. O dia que toda mulher estiver bem formada e tiver um emprego, se o cara gritar com ela, ela fala, você vai gritar com quem você quiser. Eu só moro com alguém que eu gosto. Se você quiser que eu viva com você, me trate bem. Se não, abra a porta e vai embora, porque eu vou cuidar da minha vida. É esse país que nós precisamos construir. E é esse país que a gente pode fazer. Por isso eu estou orgulhoso. Vocês não têm noção do orgulho de eu estar aqui na frente de vocês com essa roupa. Vocês não têm orgulho de eu estar aqui na frente dos companheiros que voltaram a trabalhar. E a gente vai continuar investindo, porque a Petrobras é muito importante. A Petrobras, na verdade, é tão importante que eu sempre disse, deveria ter eleição direta para presidente da Petrobras e o presidente do Brasil ser indicado pela direção da Petrobras. Porque a Petrobras é tão importante, a capacidade de investimento da Petrobras é tão importante, a capacidade de inovação da Petrobras é tão importante, a capacidade de investir em pesquisa é tão importante, que todo brasileiro deveria levantar todo dia, agradecer a Deus, e agradecer a inteligência de um povo que criou uma empresa da qualidade da Petrobras. Parabéns, querida companheira Magda. Parabéns. Está na mão de uma mulher. Está na mão de uma mulher a responsabilidade de fazer a Petrobras continuar sendo orgulho nacional e orgulho do povo brasileiro. Viva a Petrobras e viva o povo brasileiro. Parabéns, gente. A refinaria que tem ajudado o refino da companhia a bater todos os recordes de fator de utilização, eficiência energética, trabalhando na descarbonização, margens de refino, contribuindo decisivamente para a empregabilidade, para a sociedade, para o nosso país. Então, pessoal da ANSA, feliz por estar aqui. Foi muito complicado, mas conseguimos. É um dia maravilhoso e parabéns para vocês. Não estaríamos aqui, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos com essa refinaria vendida e com a ANSA parada e sem retomada. Nós não estaríamos aqui se não houvesse uma mudança radical nesse país. E aí, em nome da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em nome do Felipe, do nosso gerente-geral do ativo, Repar, e presidente da ANSA, em nome do GEBRE, executivo de refino, nós gostaríamos de dar as boas-vindas aos ministros que aqui estão, a todas as autoridades civis e militares presentes, e aquele que possibilitou que isso tudo acontecesse. Nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Faz o L, pessoal. Neste momento, ouve-se o coordenador-geral da Frente. Quero aqui saudar toda essa mesa maravilhosa, em nome do nosso queridíssimo, amado presidente Lula, que, como disse o diretor William França, se não fosse ele, se ele não tivesse voltado para o seu terceiro mandato na presidência da República, com certeza absoluta, nós não estaríamos aqui. Esse, sem dúvida alguma, é um ato importantíssimo aqui no Paraná.
presentes vários ministros de Estado, diretores e diretoras da Petrobras, deputados, deputadas, representantes do Conselho de Administração da empresa, vendo aqui o querido baiano companheiro, ministro Rui Costa, ministro Alexandre Silveira. É um ato, presidente Lula, que demonstra que o presidente Lula voltou e a Petrobras também voltou a investir no Brasil e a investir aqui no Paraná. Presidente Lula, foram 4 anos de sofrimento desses trabalhadores e trabalhadoras. Após a greve histórica que nós realizamos em 2020, a segunda maior greve da história da categoria petroleira, nós tivemos um processo de demissão em massa desses trabalhadores e trabalhadoras que ali estão, da Fafem Paraná. Felizmente, não somente esses trabalhadores e trabalhadoras estão retornando hoje. Está retornando a Petrobras com investimentos grandes aqui no estado do Paraná. Estamos falando, companheiros e companheiras, mais de 4 bilhões de reais em investimentos na refinaria aqui a nossa Repar, mas também 900 milhões de reais na nossa Fafem Paraná. Como disse o presidente Lula, nós temos um Brasil que é um país exportador de commodities da agroindústria brasileira. Nós temos, meu companheiro Bádio, um país que a partir da agricultura familiar alimenta o povo brasileiro. Como um país como esse depende mais de 90% de fertilizantes nitrogenados importados para nós atendermos a nossa demanda. Então, quando o presidente Lula, o ministro Rui Costa, a presidenta Magda Chambriard, o ministro Alexandre Silveira ajudam a mudar o planejamento estratégico da Petrobras, definindo que a Petrobras vai voltar a investir em fertilizantes nitrogenados, presidente Lula, é também para garantir a soberania alimentar brasileira. Por isso, meu companheiro e minha companheira, nós que somos trabalhadores e trabalhadoras, fizemos o L por isso nós elegemos o presidente Lula pela 3ª vez presidente da República. É a Petrobras voltando e o trabalhador, a trabalhadora também voltando a ser feliz aqui no Brasil, com o presidente Lula à frente dessa locomotiva gigantesca, junto com a presidenta Magda Chambriard, que é a nossa querida Petrobras. Vamos à luta, que é como diz o presidente Lula, porque a luta continua e nós continuaremos a lutar junto com o nosso presidente. Forte abraço, muito obrigado, vamos à luta. Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores do meu Paraná. Em nome do nosso presidente Lula, da nossa deputada e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em nome da nossa presidenta da Petrobras, Magda, nosso diretor William, cumprimentar toda a gestão da Petrobras, toda a gestão que veio para cá, que está presente e nos ajudou a chegar onde chegamos. E moçada, aí é falar sobre Luiz Inácio Lula da Silva e tudo que a gente está conquistando mais uma vez com a presença dele aqui. E eu preciso falar de algumas coisas que são obrigações nossas. Primeiro, presidente, você está no Paraná, desembarcou aqui mais uma vez e foi aqui o estado onde o senhor foi mais injustiçado na sua vida. Então, em nome de quem sabe o que é o certo e o que é o errado, em nome dessa classe trabalhadora, um pedido de perdão do nosso Paraná para o senhor. Segundo, meu presidente, a gente não conseguiu evitar que fizessem tudo o que fizeram. Mas a gente esteve aqui em todas as audiências, fizemos atos lindíssimos, fomos para o Rio Grande do Sul, estivemos lá em São Bernardo do Campo, no fatídico dia, erguemos a primeira barraca, presidente, da vigília, para defender o senhor, e tem muita gente que estava aqui lá. E eu vou falar uma coisinha que alguns aqui só te ajudaram a fazer. Um certo ex-juiz era professor da Universidade Federal do Paraná quando lá eu estudava Direito. Ele saiu de lá porque a gente destruiu ele tecnicamente. Ele é um jurista fraco e pediu para sair da Universidade Federal porque nós mostramos isso. Por fim, pessoal, falo aqui não só pelo Sindipetro, mas pelo Sindiquímica Paraná, pelo Sindimonte. O Dave já falou aqui pela FUP, mas por cada sindicato, Sindipetro, da FUP, da FNP, tá aqui a da Edson, nosso camarada, que estiveram na luta contra o fechamento e as demissões da Fafem. Cada um é responsável por a gente ter resistido lá em 2020, ter passado 4 anos e meio, como aqueles senhores e essa senhora aqui passaram, e hoje a gente está podendo retornar. Então, muito obrigado do fundo do nosso coração, presidente. Você vai estar marcado na nossa história. E trabalhadores e trabalhadoras, a gente vai fazer o que há de melhor que a gente sabe. Transformar investimentos em produção, em equipamentos, em segurança, em qualidade, abastecer o Paraná e todo o país de fertilizantes e derivados de petróleo. Muito obrigado a todas e a todos. Queria cumprimentar aquele que é, sem dúvida nenhuma, o maior líder depois da redemocratização do Brasil.
aquele que é o único que seria capaz de voltar e consolidar a democracia no Brasil e, principalmente, gerar emprego e renda, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico com combate ao desemprego, criação de emprego e renda para brasileiros e brasileiras. Presidente Lula! Diogo Nogueira, um dos mais iluminados e talentosos sambistas brasileiros, me faz lembrar sempre o presidente Lula e do nosso povo quando canta: a gente tem coragem para vencer, a gente não se cansa de lutar, a gente corre atrás e manda ver. Se tem o objetivo, vai buscar, presidente. E o senhor tem buscado o crescimento do nosso país. Parabéns, presidente Lula. Parabéns pela coragem, pela luta, por correr atrás do melhor para a nossa gente. Sua visão de um Brasil soberano, fraterno e principalmente justo nos trouxe até esse dia. Parabéns ao povo brasileiro que escolheu acabar com a bagunça que vivíamos no governo anterior. Parabéns ao povo que escolheu salvar a Petrobras do capital especulativo e da maldita privatização. A retomada da fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná é uma vitória de todas as brasileiras e brasileiros. É uma vitória da nossa indústria, ministro Renan. É uma vitória do agronegócio, ministro Fávaro. É uma vitória da agricultura familiar, ministro Paulo Teixeira. É uma vitória, sem dúvida nenhuma, da execução do nosso PAC, ministro Rui. Vitória de quem nunca desistiu de lutar pelo Brasil, presidente. A reabertura desta fábrica não é apenas um símbolo de resistência e de perseverança. É um passo firme na direção de um Brasil mais forte, mais independente, nacionalista e capaz de alimentar o seu povo. A Fafem ficou parada por mais de 4 anos por incompetência, má-fé e entreguismo do governo anterior. Foi um longo e tenebroso inverno, mas hoje a luz voltou a brilhar. O presidente Lula resgatou a Fafem. Mais do que isso, o presidente Lula resgatou a dignidade e projetos importantes para toda a nação brasileira. O governo anterior queria, sim, vender a Repar. Esqueceram de olhar para o povo brasileiro. Basta ver as refinarias entregues, Gleice, pelo governo anterior, que vendem combustíveis, ministro Rui, e derivados muito mais caros no nosso país. Esse é o governo liderado pelo presidente Lula. O governo que tem compromisso com a melhoria de vida da nossa gente, que retomou os programas importantes que nunca deveriam ter sido interrompidos. Eu poderia citar aqui rapidamente o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, a criação do programa Pé de Meia para os nossos jovens, presidente. Não é por acaso que estamos todos aqui celebrando, unidos, juntos, essa conquista. Cada um de vocês, trabalhadoras e trabalhadores que dedicaram suas vidas a esta fábrica, tem uma parcela importante, imprescindível nesse resgate. Vocês mantiveram acesa a chama da esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, provaram que a luta, quando é justa, vale a pena. A produção de fertilizantes aqui em Araucária será uma peça-chave para o Brasil reduzir a sua dependência de fertilizantes importados. Ao mesmo tempo, ela fortalece a nossa segurança alimentar e energética. A retomada das operações da Fafem também significa o retorno do que é principal para o nosso governo: empregos. Isso é dignidade, segurança e um futuro mais próspero para as nossas famílias. E quero aqui reafirmar, presidente Lula, vamos construir desenvolvendo as fábricas de fertilizantes, não só aqui no Paraná, mas em todo o Brasil. Vamos garantir a segurança alimentar do povo brasileiro e do mundo. O governo anterior, de forma irresponsável, acabou com os investimentos nesse setor tão estratégico e importante para o país.